Bom, agora vamos falar com o Roberto Troster, economista, que está conosco. Doutor Roberto, antes de mais nada, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, mais uma vez conosco, nesta sexta-feira, primeira sexta-feira do mês de março, né, de 2025. Juntos, acompanhando a economia. Tudo bem, Troster? Tudo bem? Como vai? Faz tempo, né? Bom, está começando o ano, né? Tem muita gente que diz que o ano só começa depois do carnaval, então o ano novo foi ontem. Ano novo e com uma boa notícia, né? Os números do PIB do ano passado mostraram que foi um ano muito bom. Cresceu a indústria, cresceram os serviços, o agro cresceu, mas como o ano passado foi o ano anterior, 23, foi um ano excepcionalmente alto, cresceu menos esse ano, né? Bom, de alguma forma a economia está aí, nós temos um processo inflacionário tentando conter essa inflação, mas o dólar continua no foco das atenções também, né? Tem tido uma desvalorização diante de outras moedas, mas continua valorizado aqui no Brasil. Isso é bom ou é ruim, doutor Trost? É ruim, é muito ruim. O fato de você não ter uma estabilidade cambial, quer dizer, você tem que ter câmbio flutuante, mas falta algo que amorteça as oscilações. Então, um câmbio assim tão oscilante é ruim. Por quê? Porque se você é um fazendeiro, compra os insumos quando o dólar está lá em cima e vende a produção quando o dólar está lá embaixo, você perde dinheiro e vice-versa, ganha muito se for do lado oposto. Então, isso é ruim, quer dizer, o resultado do agro fica muito vulnerável às oscilações da B3, lá no centro de São Paulo. Nós precisaríamos ter uma política cambial mais previsível, e isso atrapalha um pouco o agro. A tendência, os fundamentos do dólar dizem um dólar mais baixo do que o dólar está agora. Agora, o dólar, dada a estrutura do mercado de câmbio do Brasil, ele fica muito vulnerável às questões políticas, o que não é bom, devia estar vulnerável às questões do setor não financeiro e não político. Bom, de alguma forma, o governo Trump sinaliza até uma desvalorização da própria moeda para ser um pouco mais competitivo. Isso é uma boa saída? Vai realmente refletir em queda também para a moeda aqui no Brasil em relação ao real? O real vai voltar a ter uma valorização? Seria isso, Troster? Bom, nós estamos tendo uma guerra cambial, o princípio de uma guerra cambial. E sempre tem troco, ida e volta, ida e volta. Então a gente não sabe como vai acabar. Por exemplo, as sanções contra México e Canadá foram anunciadas e retiradas 2 vezes. Não sabemos o que vai acontecer. Mas um dólar mais fraco quer dizer mais fluxos econômicos vindo para cá, um dólar mais barato aqui. Isso tem um impacto na inflação na veia, especialmente na inflação de alimentos. O que acontece? A quase totalidade dos alimentos são o que a gente chama comercializáveis, ou sofrem influência do dólar. Usando, por exemplo, o preço da carne. É o preço da carne no exterior, vezes a taxa de câmbio, é o preço da carne aqui dentro. Se sobe o dólar, sobe o preço da carne aqui dentro, sobe a inflação aqui dentro. Então, isso é um grande problema. O câmbio é um problema no Brasil e a política cambial devia estar na atenção de todos. Bom, e é exatamente sobre essa questão da medida anunciada pelo governo, pelo Alckmin, inclusive vice-presidente, de 10 produtos, né, que seriam isentos da tarifa de importação: carne, café, óleo de girassol, óleo, azeite de oliva, entre outros, né? Nós teríamos, né, mesmo que como os maiores produtores, né, desses alimentos, não digo do óleo de girassol, muito menos do azeite de oliva, mas carne e ovos, inclusive, né? Isso é uma medida paliativa, isso pode ser efetivado realmente, pode diminuir a inflação ou não, ou ter um impacto, porque a gente vai estar importando produtos que estão caros, ou caros fora do país também, né? Em dólares, não é isso, Prosta? Não vai fazer nenhuma diferença, ou muito pouca diferença se é que ter uma. Os preços do dólar estão caindo, devem cair mais, como acabei de falar, dólar mais barato, custos, receita de exportações diminui, preços, tem uma pressão
baixista aqui dentro. Então, de qualquer jeito, com ou sem essas medidas, com redução. E é óbvio, quer dizer, Brasil é um dos maiores exportadores, se não é o maior exportador de carne, ovos, café no mundo. Quer dizer, não faz sentido pensar que custo de importação vai fazer alguma diferença. É mais uma medida para mostrar que está sendo algo feito, mas o efeito dessas medidas, a inflação vai cair, né? A questão é que muitos vão começar a atribuir essa queda às medidas. Na realidade, o vilão da alta de inflação agora e o herói dessa queda da inflação chama-se senhor dólar. Então, exatamente em relação ao dólar, a queda do dólar influencia a inflação também. Quer dizer que nós temos um processo inflacionário, né? Fala-se na importação desses alimentos, ou alíquota menor, mas a inflação também é gerada por outros motivos, não, doutor Troster? Inclusive gastos do próprio governo aí, que geram um processo inflacionário também, não? É verdade, sim, a pressão, os serviços, mas se a gente vê como que evoluiu a inflação nos últimos meses, você vê que os preços dos tradables, né, dos comercializáveis, foi 2 a 3 vezes maior dos que não tradables. Serviços têm uma pressão de inflação, é fato, sim, indiscutível. Alguns preços administrados também têm, apesar que agora estão mais baixos, mas o grande vilão dessa alta de preços agora chama-se dólar, né? Então, você tem que mudar o dólar para mudar isso daí, Quer né? dizer que Então, sem mudar a política cambial, nós vamos ficar refém desse tipo de situação. Mas eu diria dólar para baixo, inflação para baixo. bom, tanto o dólar pode ser o vilão quanto o mocinho, né? Agora, o que fazer numa política cambial? Estabelecer, né, um dólar flutuante já existe, né? Fixar o que poderia ser feito para poder controlar essa queda. Fazer leilões quando ele esteve em alta, né? Leiloar parte daquilo que tem de reservas. Qual que seria a alternativa nesse momento para a política cambial, na tua opinião, doutor Troster? Primeiro, ter uma política cambial. Hoje, o Banco Central intervém assim de maneira errática. Às vezes ele diz que vai intervir, às vezes entra com o mercado futuro, às vezes com o mercado à vista. Uma solução que é adotada por muitos bancos centrais no mundo é uma banda cambial móvel. Então, vamos supor, o dólar fecha 5,70 hoje. Na segunda-feira, ele vende a 5,61 e compra a 5,69. Aí o dólar sobe um pouco mais, vamos supor, sobe 1 centavo, então ele vende a 5,72, compra a 5,70. Ou se cai, faz o mesmo tipo de ajuste. O que isso faz? Isso evita as estilingadas do câmbio, que são o que prejudica. Normalmente o câmbio sobe a gente fala, sobe pelo elevador e desce pela escada. Isso é muito ruim, porque mesmo quando desce, acaba descendo num patamar mais alto e o estrago na inflação, na taxa de juros já ficou. Bom, Troster, só para poder finalizar, agradecer a tua participação. Tendência de dólar em queda também aqui no Brasil nos próximos meses? Essa expectativa ou é cedo para poder acompanhar tudo aquilo que está acontecendo, principalmente lá nos Estados Unidos, nessas decisões aí de Trump? Bom, se alguém souber o que vai acontecer de verdade, ou não entende nada ou é louco. Mas não dá para saber. Mas se eu tivesse que dar uma previsão, eu diria que dólar é para baixo, e eu acho que essa crise nos Estados Unidos, como foi a guerra da Ucrânia, não é ruim para o Brasil. Quando você teve a guerra da Ucrânia, o que aconteceu? O preço das exportações brasileiras disparou, então o agro saiu ganhando com a guerra. Agora, como os Estados Unidos está se fechando e vai ter retaliações, a demanda de exportações, tanto do agro brasileiro, que são as grandes exportações americanas, como vão aumentar. Então, eu diria que nós vamos ter um ano bom, muito bom para o agro, e um ano não tão ruim assim para o resto da economia. Tá certo. Troster, muito obrigado pela tua participação. Emenda agora esse finalzinho de semana, né? Segunda-feira começa o ano literalmente aqui no Brasil, né? É verdade, é verdade. Então, bom ano para você. Para ti também.
Um abraço, até a próxima, Troster. Obrigado. Tchau, tchau.